Jujutsu Kaisen é um dos animes e mangás mais influentes dos últimos anos, e esse grande sucesso da obra só foi possível graças ao arco de Shibuya. Antes dele, Jujutsu já tinha bastante coisa legal, mas faltava aquele momento realmente marcante para poder diferenciar ele dos outros mangás da época. E o incidente de Shibuya foi criado justamente com essa pretensão. E como vocês já estão carecas de saber da história desse arco, nesse vídeo eu não vou focar tanto na história dele, mas sim no processo criativo de Shibuya e os pontos que me fazem achar esse arco tão interessante. De início, o Gege Akutami, o autor do mangá, tinha como objetivo tirar o Gojo da história porque ele era forte demais. Ele percebeu isso mais ou menos ali na luta do Gojo contra o Jogo. Ele viu que, pô mano, se eu deixar esse maluco na história eu não vou conseguir fazer nada, né? Ele é forte demais. Então todo o arco de Shibuya foi criado em torno de criar alguma situação que deixasse o Gojo em desvantagem. É até engraçado que Shibuya só se passa no distrito de Shibuya porque o Gege percebeu que um Halloween em Shibuya, onde as maldições poderiam se misturar entre as pessoas e teriam várias rotas de fuga, seria o cenário perfeito para desgastar o Gojo e torná-lo vulnerável para poder ser selado pelo Kenjaku. Então Shibuya já começa com um grande evento que é o selamento do personagem mais forte e popular da história. Eu acho bem interessante o jeito que o Gege Akutami conduz isso, porque ele faz aquela pré-preparação para Shibuya com o Mekamaru, depois ele já começa Shibuya lá no alto com o selamento do Gojo, e aí depois ele começa a explicar melhor as coisas, né, entrar naqueles detalhes mais técnicos, para enfim entrar na ação de novo e a ação estourar até o final. Mas daqui a pouco a gente analisa um pouco melhor essa parte. Olhando para a estrutura inicial de Shibuya, a gente nota que ela é bem simples. Os vilões invadiram Shibuya e os protagonistas têm que ir lá derrotar eles e resgatar o Gojo. E aí, obviamente, os personagens se separam em grupos e vários núcleos diferentes se formam no campo de batalha. Isso acontece para ajudar no ritmo e no desenvolvimento da história, porque, mano, seria um inferno fazer uma luta com 10 personagens relevantes ao mesmo tempo. Principalmente quando cada um tem um poder muito específico, sabe? O autor ia ficar maluco se ele tentasse conduzir isso, então geralmente eles são separados. Só que em animes Battle Shonen é bem comum os núcleos não interagirem muito entre si. Claro que eles se conectam de alguma forma, mas eles tendem a se resolver sozinhos. Pegando Naruto de exemplo, no arco do resgate do Sasuke, cada batalha acontece em um núcleo próprio. A luta do Neji não se mistura com a luta do Shikamaru, que não se mistura com a luta do Naruto. Todas elas estão ligadas pelo contexto, mas acontecem separadamente. Então, por exemplo, o Shikamaru vencer a luta dele não influencia diretamente no resultado da luta do Naruto. Fazer isso simplifica o desenrolar da trama e ajuda o autor a poder focar melhor em outros elementos. É por isso que acontece muito de um personagem vencer a luta dele, mas ficar machucado demais para ir ajudar os outros. Ou aquele clássico momento do personagem falar que ele vai cuidar de um inimigo enquanto os amigos dele seguem em frente. Tudo isso são maneiras de administrar a história e o próprio Jujutsu Kaisen fazia isso várias vezes. Só que em Shibuya o Gege Akutami decidiu fazer uma coisa diferente. Dentro desse arco especificamente, ele fez com que os núcleos ativamente se misturassem entre si. O resultado de um evento influenciava diretamente no resultado de outro, e assim consecutivamente até chegar no grande clímax de Shibuya. Então, ao invés de serem várias batalhas acontecendo de forma separada, são batalhas que vão se misturando e dando origem a outras batalhas. Voltando pro exemplo de Naruto, o que a gente tem ali na saga do resgate do Sasuke é basicamente um corredor de inimigos. Você derrota um inimigo, passa pro próximo e assim por diante até chegar no chefão. É como se narrativamente os personagens estivessem se movendo em linha reta. Só que isso não se aplica em Shibuya, porque Shibuya de jeito nenhum é uma linha reta. É basicamente os personagens andando em zigue-zague, se enrolando entre eles até chegar no objetivo. É como se ao invés de ser apenas um corredor, fossem vários corredores conectados entre si. E isso obviamente não quer dizer que Shibuya é melhor do que arcos com estruturas mais simples, como o resgate do Sasuke. Existem vários outros elementos que você tem que analisar para poder fazer uma análise desse nível, né? Mas eu acho interessante quando o autor se arrisca a usar uma estrutura mais complexa, que tem muito mais chance de dar errado e de dar merda no final, e consegue segurar isso, sabe? Porque fazer todo mundo faz, mas você fazer e conseguir sustentar até o final, entregar um resultado bom, isso já é mais complicado, e eu acho que o Gege Akutami em Shibuya conseguiu fazer isso muito bem. E para ficar mais claro o que eu quero dizer, vamos analisar aqui alguns acontecimentos de Shibuya. O
O Itadori tá no ponto A e ele quer chegar até o ponto B, que é onde tá o Gojo. Porém, no meio do caminho ele encontra o Chozo e é derrotado por ele. Enquanto isso, os outros personagens estão seguindo por caminhos diferentes. A Nobara e o Nanami estão enfrentando aquele loirinho e o grupo da Maki tá enfrentando o Dagon. E é aqui que as coisas começam a se misturar, porque o Nanami e o Megumi chegam pra ajudar na luta contra o Dagon. Por enquanto nada demais, né? É normal que um personagem ou outro transite ali entre lutas em Battle Shonens. Só que aí, do nada aparece o Toji também, que não só derrota o Dagon, como também começa a lutar contra o Megumi. E por causa dessa interferência do Toji, o jogo chega ali e queima o grupo da Maki inteiro. Só que antes dele matar a Maki e os outros, as filhas do Getou, que já tinham aparecido antes no núcleo dos vilões, encontram o Itadori derrotado e dão um dedo do Sukuna pra ele, o que faz o jogo ir até lá e despertar o Sukuna de vez. Em paralelo a isso, o Megumi consegue sobreviver à luta contra o Toji, mas ele é encurralado por aquele mesmo loirinho de antes, o que obriga o Megumi a invocar o Mahoraga, e depois, o Sukuna acaba derrotando o jogo e encontrando o Mahoraga também. Então notem que os núcleos vão se misturando gradativamente até a gente poder chegar em Sukuna versus Mahoraga. Não é uma luta que simplesmente acontece, ela é uma consequência de todas as lutas que estavam acontecendo até aquele momento. Tanto que Shibuya tem uma coisa que é bem diferente de outros arcos de grandes batalhas em Battle Shonens, que é o fato das lutas dificilmente ficarem alternando entre si. Porque é bem comum, você tá vendo a luta de um personagem, aí corta pra mostrar a luta de outro personagem, aí volta pra esse. Mas em Shibuya não tem isso, Porque uma luta acontece, aí ela já se mistura direto com a outra, já dá sequência pra outra batalha, então não precisa ficar alternando entre as lutas, porque elas mesmas já vão dando segmento pras outras. E isso torna a história muito mais frenética, porque a preparação para a próxima batalha é a própria batalha que tá acontecendo agora. E isso permite que o autor possa colocar uma batalha atrás da outra sem precisar ficar fazendo muitas preparações. Por isso que quando o Shibuya começa a acelerar, não para mais não, mano. Só vai acelerando cada vez mais até o final. Só que é aquilo, cara, não é simplesmente colocar uma luta atrás da outra sem pensar muito. Porque quando você conecta tudo dessa forma, é como se cada uma das lutas fossem apenas uma única grande batalha. E uma batalha tem que ir ficando cada vez mais impactante com o tempo. Então quando o Gege Akutami decidiu tratar Shibuya como apenas uma única grande batalha, ele tomou a responsabilidade de ir aumentando a tensão sem parar até chegar no final. É por isso que as lutas começam contra aquelas maldições e feiticeiros Busha, depois vai pro grupo das maldições e o Toji, aí pra superar isso o Gege traz Sukuna versus Mahoraga, e como o clímax precisava envolver o Mahito, que era o vilão principal daquele momento da história, o Gege teve que levar Jujutsu Kaisen ao limite para conseguir fazer a batalha contra o Mahito ser mais impactante do que Sukuna versus Mahoraga. O que seria difícil, porque o Mahito já tinha lutado contra o Itadori antes, Então, dependendo do que ele fizesse aqui, poderia soar muito repetitivo e menos interessante. Mas o Gege foi muito esperto porque ele fez o Mahito evoluir ao longo da batalha junto com o Itadori. Então a dinâmica da batalha foi muito diferente da primeira vez que eles lutaram. E além disso, ele já começa essa luta com a morte do Nanami, um personagem que era importante pra história e que, cara, é um personagem bem gostável, Eu acredito que a maioria gostava dele. Então a luta já começa assim interessante, só que o Gege Akutami sabia que não seria o suficiente pra sustentar a estrutura frenética que ele criou. Então o que ele faz logo depois disso? Ele mata a Nobara também. E você podia nem ligar pra personagem, sabe? Nem ter sentido nada com a morte dela, mas você no mínimo ficou muito surpreso, porque realmente a história não tinha preparado a morte da Nobara, ela acontece muito assim, abruptamente, e você fica em choque porque tipo, o Nanami acabou de morrer, aí morre a Nobara também, e aí você vê o estado emocional do Itadori, você nota a situação que ele tá, no mínimo você fica mais interessado na história. No começo eu não gostava dessa morte da Nobara não, porque eu sentia que era só pra chocar, sabe? Ah, caramba, matei a Nobara. Mas hoje eu vejo como a morte dela é realmente importante pra essa estrutura frenética de Shibuya, e é o que sustenta a história pra gente poder chegar no desenvolvimento do Itadori, porque é nessa luta que ele finalmente se consagra como um protagonista bom de verdade. Porque até aquele ponto ele tinha seus momentos, mas nada de muito incrível. Mas é aqui que eu acho que eu e muita gente passamos a realmente gostar do Itadori e ele começou a evoluir muito. E aí chega o Todo também, que é outro personagem muito legal, a dinâmica da luta muda totalmente de novo, e nós temos aquele fechamento emocional absurdo que é aquela cena lá do coelho e do lobo, do Mahito e do Itadori. Pra mim, Itadori versus Mahito continua sendo a melhor luta de Jujutsu, e eu acho que o Gege Akutami conseguiu conduzir a história de uma maneira legal,
legal pra gente poder chegar nesse ponto e finalizar com chave de ouro. Até porque depois disso ainda tem a questão do Kenjaku revelar o plano dele, né? Então o Shibuya já termina ali com uma jogada pro próximo arco. É tudo muito interessante. E as coisas se encaixaram tão bem que eu achava que esse arco especificamente o Gege Akutami tinha planejado tudo o que ia acontecer. Mas não, cara, muita coisa que acontece é na base do improviso. Porque, por exemplo, né, o Gege, pra poder fazer Shibuya, ele foi lá na Shibuya da vida real e anotou, desenhou ali as localizações para que os personagens dentro do mangá se movessem de um jeito que fizesse sentido com a realidade. E aí ele fez uma coisa que eu gosto muito, cara, de fazer também quando eu tô escrevendo, que é o seguinte: ele posicionou os personagens no mapa que ele criou, e aí ele deixou os personagens livres pra ver o que ia acontecer. E aí muita luta foi decidida com base nisso, né? Mei-Mei contra Kenjaku, por exemplo, o Gege Akutami nem tinha pensado em fazer essa luta, mas quando ele viu que os dois naturalmente iam se encontrar no cenário, ele acabou se forçando a fazer isso acontecer. E o autor se limitar assim é bem legal, porque geralmente a história segue por caminhos mais naturais e criativos. Outro improviso de Shibuya foi o Toji. O Gege já tinha planejado que ele ia aparecer, mas ele não sabia exatamente como que ele ia fazer isso. Tudo que ele sabia é que ele queria que a Maki e o Megumi vissem o Toji pelo menos uma vez. Só que como ele não tinha nada muito concreto, ele fez o seguinte: pô, eu vou guardar o Toji aqui, porque se eu me colocar em alguma situação difícil escrevendo Shibuya, eu uso ele pra poder me livrar disso. E isso realmente aconteceu na luta contra o Dagon, né? Porque o Gege não conseguiu pensar em uma forma do grupo da Maki conseguir vencer ele. Aí ele falou: quer saber, mano, já que o Megumi e a Maki já estão ali, eu vou tacar o Toji no meio dessa batalha, aí eu já faço os dois verem ele, já sei lá o que eu faço aqui, mas eu derroto o Dagon e dou segmento pra história. E tem vários outros exemplos, tá? A relação do Chozo com o Itadori tinha vários caminhos que poderia seguir, a identidade do Kenjaku também poderia ter sido várias outras coisas, e ele foi decidindo ali essas coisas em cima da hora, improvisando, e isso deixa Shibuya ainda mais legal pra mim, porque além do autor que planeja muito bem, eu admiro muito o cara que sabe improvisar quando precisa. E só pra deixar claro, eu não tô falando aqui que Shibuya é um arco super complexo, que nunca foi feito nada parecido na história dos animes e dos mangás, obviamente não é isso. Mas mesmo que Shibuya não tenha reinventado nada, pra mim continua impressionante, cara. Não é porque alguém fez no passado que deixa de ser incrível quando repetem esse feito de novo. Fazer o que o Gege Akutami fez em Shibuya não é fácil, cara. Se fosse fácil, os caras faziam toda hora. Quando você olha os Battle Shonens recentes, quase nenhum arrisca fazer um negócio assim, porque é muito difícil, velho. O Gege Akutami, ele teve que sacrificar a saúde dele e a sanidade mental pra poder entregar Shibuya do jeito que foi. Não é à toa que depois o cara ficou doente, ficou traumatizado, ficou querendo terminar a obra o mais rápido possível. O jogo do abate, por exemplo, é um arco muito interessante, mas devido ao desgaste que o autor passou em Shibuya, ele não conseguiu sustentar da mesma forma depois. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando dos problemas do jogo do abate. Meio que o Gege descobriu na prática porque os mangakas evitam fazer arcos assim, velho, porque é complicado, sabe? A gente, assim, olhando de fora pode não parecer tanto, mas quando você tem uma noção melhor de como essas histórias são feitas, de como os autores têm que se comportar, pô, meu irmão, eu não sei se eu arriscaria fazer esse negócio não. Então eu acho foda, sabe? Eu sempre valorizo coisas que eu vejo que foram difíceis de fazer. Mas é isso, essa foi minha análise de Shibuya, que pra mim realmente foi o auge de Jujutsu Kaisen. Mas talvez Jujutsu Kaisen módulo supere, né? Quando eu tô gravando esse vídeo aqui não acabou ainda, e eu quero ver, dependendo do final, quem sabe, né? Mas é isso, comentem aí o que vocês acham de Shibuya, se tem algum outro ponto importante que eu não trouxe nessa análise, e se chegou até o final do vídeo, deixa aí nos comentários um emoji de chocolate pra eu saber. Falou!